Com a taxa Selic em 13,25% ao ano e com a possibilidade de novos aumentos, muita gente quer saber se esse é o momento de aproveitar as oportunidades da renda fixa. Inclusive, se você tiver ativos, né, tiver investindo em renda variável, né, ações, fundos imobiliários, criptoativos que estão performando mal, né, no geral, você deve estar com essa dúvida se realmente vale a pena você continuar ali com esse dinheiro lá na renda variável ou vender, né, e voltar para a renda fixa. Então nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, vou falar sobre o momento econômico que a gente vive, sobre estratégia de investimentos e também fazer um comparativo de dois perfis, um perfil um pouco mais conservador, um perfil um pouco mais moderado, arrojado, e o que eu vejo que faz sentido para cada perfil aí de investidor, beleza? Então fica comigo até o final e se você chegou, né, de paraquedas agora nesse vídeo, eu sou o Cris, esse aqui é meu canal de educação financeira. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho também para que você não perca nenhum vídeo novo por aqui e deixe o seu like também para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Bom, pessoal, a gente está novamente com a taxa Selic acima de 2 dígitos, né, em 13,25% ao ano. Isso se deve pela inflação. Então a inflação está bastante elevada aqui no Brasil e não é só no Brasil, tá? Em outros países, no mundo de uma forma geral, está sendo assolado pela inflação e a taxa de juros, né, a taxa básica de juros aqui no nosso caso, a taxa Selic, é uma ferramenta que o governo tem para buscar combater a inflação, como se fosse uma balança. Se a inflação está muito elevada, a taxa Selic ela sobe, né? O governo sobe a taxa Selic para buscar combater, ou seja, reduzir o consumo, porque afinal de contas o dinheiro acaba ficando mais caro. Então quando você deixa o seu dinheiro ali no banco, o banco tem que pagar basicamente o retorno ali da taxa Selic para você, então para captar esse dinheiro. E na hora que ele vai emprestar, no segundo momento, naturalmente os empréstimos e os financiamentos ficam mais caros. Então quando a gente tem uma Selic mais alta, quem investe em renda fixa ganha uma rentabilidade maior, só que por outro lado, quem precisa pegar emprestado, fazer um financiamento, seja você, pessoa física, ou seja as empresas, também vão pagar mais caro. Então isso de certa forma reduz a atividade econômica, o consumo e a inflação, de certa forma, ela tende a ser controlada e ser reduzida. E como eu disse, não é só o Brasil que está sendo impactado pela inflação, outros países, até mesmo Estados Unidos, está tendo inflação bastante elevada e teve que aumentar a taxa de juros exatamente para buscar controlar os efeitos da inflação, exatamente o que o Brasil está fazendo, só que devido às proporções, né? Aqui historicamente a gente tem inflações maiores e aí naturalmente a gente vai ter que ter uma Selic um pouco maior para buscar combater essa inflação, mas por lá também nos Estados Unidos eles estão com uma taxa básica mais elevada do que o de costume. E essas coisas que a gente está colhendo agora, como uma inflação elevada, tendo que subir a taxa de juros, além, né, de outras coisas, são impactos, né, são consequências da pandemia, onde a gente teve, né, uma paralisação da atividade econômica, teve injeção de dinheiro por parte do governo brasileiro e de vários outros governos ao redor do mundo. A gente teve, com a paralisação da atividade econômica, a gente teve falta de vários insumos, né, de várias matérias-primas para a produção de várias coisas. E isso fez com que encarecesse muita coisa. Mais recente agora, Rússia e Ucrânia, né, a guerra impactou no preço do barril do petróleo. E aí se você mexe no preço do barril do petróleo, naturalmente uma série de coisas em cadeia é impactada. A China decretando novos lockdowns. Então tudo isso impacta nessa inflação global e a gente está tendo que então elevar a taxa de juros. E aí muita gente olha a taxa de juros, né, elevada, olha esses investimentos mais conservadores, poupança, CDBs, LCIs, LCAs e por aí vai, né, investimentos conservadores, investimentos com baixo risco, pagando taxas de juros mais elevadas e aí a pessoa fica com dúvida, né? Poxa, será que vale a pena eu tirar o que eu tenho em renda variável e vender, né, e voltar aqui para a renda fixa e aproveitar essas oportunidades? Então, visto esse momento econômico, eu vou dar uma noção para você que é conservador no primeiro momento. Se você só investe em renda fixa, naturalmente, agora é o melhor momento para você conseguir aumentar a rentabilidade da sua carteira. É claro que para isso você vai precisar, às vezes, escolher ativos que tenham uma carência um pouco maior. Porque hoje a gente está com a Selic, né, em 13,25 e o CDI em 13,15. Então, naturalmente, em um CDB ali de liquidez diária, né, uma conta corrente remunerada, você recebe exatamente essa taxa. Só que se você quiser um retorno um pouco maior, de 14, de 15, às vezes até mais do que 15% ao ano, você vai precisar, às vezes, deixar esse dinheiro preso, né? Ter uma carência, um vencimento um pouco maior para essa grana. Então, às vezes, algum investimento de um ano e meio, 2 anos, 3 anos. E aí o legal é que neste momento você consegue aproveitar essas oportunidades. E para quem não se lembra, lá no começo de 2020 a gente estava com uma taxa Selic em 2% ao ano, tá? A menor taxa Selic que a gente teve. E aí, naturalmente, naquele momento, o que a maioria das pessoas tiveram, né, que fazer? Sair da renda fixa e ir para a renda variável. É claro que pessoas que tenham um perfil um pouco mais moderado, arrojado. Se você é extremamente conservador, se você nunca fez isso, este é o melhor momento para você aproveitar oportunidades. E se você puder, como eu disse, então, parte da sua carteira deixar ali travado, né, com
um vencimento um pouco maior, se você não precisar desse dinheiro, faz muito sentido você aproveitar essas oportunidades, que são oportunidades que vão demorar para voltar, porque de certa forma a gente está chegando no pico, né, dessa curva de juros e dali para frente, com a inflação sendo controlada, se a gente conseguir controlar a inflação, naturalmente a taxa Selic vai voltar a ser reduzida. Então agora é um momento muito bom para você aproveitar, você que tem um perfil conservador, aproveitar essas oportunidades. Lembrando que você tem que ter parte da sua carteira ali com disponibilidade, a sua reserva de emergência, enfim, para você conseguir acessar essa grana a qualquer momento, mas com a taxa de juros elevada você consegue encontrar boas opções de investimentos para cada objetivo que você tem. Então se você tem um objetivo de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, você consegue. Para vocês terem uma noção, o Tesouro Prefixado, tá? Que é um dos títulos do Tesouro Direto que o governo emite, o vencimento em 2025 está pagando uma taxa de juros de 12,99% ao ano e tem títulos que vencem um pouco mais longe que estão pagando a taxa até um pouco maior do que isso. Já o Tesouro IPCA 2026 está pagando IPCA mais 6,04% ao ano. Então, trazendo aqui duas opções, né, que são extremamente conservadoras para você ter uma noção de rentabilidade que você conseguiria agora. O segundo perfil que eu queria falar nesse vídeo é para você que tem um perfil um pouco mais moderado ou arrojado, que já investe em renda variável. Então você tem ali a sua reserva de emergência, você tem algum dinheiro em renda fixa, mas você também tem renda variável na sua carteira. Você tem eventualmente ações, fundos imobiliários, até mesmo ETFs, BDRs, enfim. Muita gente às vezes está tendo um rendimento negativo em ações ou fundos imobiliários, né? Porque naturalmente quando a gente tem essa subida de taxa de juros, muita gente acaba vendendo as suas posições, vendendo os seus ativos da renda variável, né? Ações, fundos imobiliários, enfim, e voltando para a renda fixa. Isso faz naturalmente com que o desempenho da renda variável caia, porque o que é mais atraente nesse momento é a renda fixa, algo que seja mais conservador, que está pagando, está tendo um retorno interessante, sem risco. Então acaba acontecendo, né, essa corrida quando a gente tem essa alta de juros. Mas se você, né, o que eu gostaria de falar é o seguinte: se você tem uma estratégia de investimentos e se você sabe exatamente quais são os percentuais de alocação que você quer ter na sua carteira, qual que é o seu horizonte de investimento, eu não vejo sentido você vender as suas posições, né, em renda variável, vender suas ações, por exemplo, e voltar para a renda fixa. É claro que você pode aproveitar sim, né, com esses novos aportes que você vier a fazer, você pode aproveitar sim boas oportunidades da renda fixa agora, principalmente, como eu disse, algumas opções que tenham carência um pouco maior, mas esse momento também é interessante para você comprar mais ações, mais fundos imobiliários, mais ETFs, enfim, aportar também na renda variável. Por quê? Se você, né, tiver esse perfil um pouco mais arrojado, se isso estiver dentro da sua estratégia de investimentos, o que acontece nesse momento? Se você tem alguma empresa que você gosta, que você acredita, que você vê que ela não perdeu os seus fundamentos, né, que você acha que ela de fato vai crescer ao longo do tempo, por que você não aproveitaria comprar, né, novas ações com preço reduzido? Então, se você no passado pagou, por exemplo, R$10 numa ação de uma empresa que você investe e hoje às vezes essa ação está R$6, R$7, por que não aproveitar esse desconto que está sendo oferecido? É claro também que não adianta ter ganância, sair colocando tudo ali, comprando várias ações, achar que isso vai te trazer um retorno da noite para o dia, porque pode ser que mesmo assim você comprando com um valor descontado, né, comprando essas ações ou fundos imobiliários, por exemplo, com um desconto, você mesmo assim leve um tempo para você conseguir reaver essa grana, né, para que esse investimento se valorize. Então, como eu disse, vai depender muito da sua estratégia de investimento, da sua visão de longo prazo. Se você investe para 5, para 10, para 15, para 30 anos, isso vai te ajudar bastante a ter essa clareza de quais investimentos você deve investir. Não adianta, tá? Eu não vejo sentido você ficar pulando de galho em galho, sair da renda variável, vir para a renda fixa, e quando a renda fixa começar a performar mal, como eu disse, né, quando a gente tinha uma Selic mais baixa, você vai querer fazer esse processo de novo e isso, no longo prazo, não vai te trazer resultados interessantes. Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar com vocês hoje, falar sobre esse momento econômico, inflação, taxa Selic, renda fixa, renda variável. E um adendo, tá? Se você tem um perfil conservador, talvez agora seja um momento até bacana para você começar a dar esses primeiros passos em renda variável. Por exemplo, comprar ações ali de empresas grandes, empresas que você conhece nesse primeiro momento, que são um pouco menos volátil, e começar a entender como funciona esse mercado de renda variável. Se você está passando por alguma dessas situações que eu falei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, me fala um pouco o que você imagina, tá? Pro futuro econômico aqui do Brasil. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal ou não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixa o seu like aí também, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu, falou!